gente vem nessa casa buscando Jesus e que Ele possa estar no coração de cada um de nós, nos envolvendo no seu infinito amor. Hoje eu vou falar sobre uma passagem de Jesus que ele foi convidado para uma festa. E chegando nessa festa com seus discípulos, ele percebeu que as pessoas corriam para pegar os primeiros lugares. Então, ele observando esse comportamento das pessoas, ele chama a atenção dos seus discípulos, ensinando a humildade e falando a parábola dos primeiros lugares, dizendo que quando eles fossem a uma festa, para que não escolhessem e se assentassem nos primeiros lugares, porque poderia ser que aquele que convidou tivesse alguém mais importante como convidado e pedisse para que eles saíssem, sentassem no lugar mais abaixo, para que sentasse ali uma pessoa mais importante no primeiro lugar. E que eles se sentiriam então envergonhados diante de todos. E ele fala, se assentar então nos últimos lugares, porque daí aquele que convidou possa te chamar para que possa sentar nos primeiros lugares. E isso vai ser motivo de glória diante de todos. Porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então, a gente percebe nessa passagem um negócio interessante, que Jesus é convidado para ir na casa de um fariseu, e era um fariseu importante. Nós temos até certo ranço, né, de fariseu, mas a gente sabe que os fariseus também consideravam Jesus e tinham alguns que eram amigos dele e outros que o seguiam. Jesus aproveita essa passagem para nos ensinar, né? Porque nenhum valor tem para Jesus aqueles que na sociedade têm uma posição, né, com aparência de serem bons e que na verdade não praticam, não praticam os ensinamentos. Então a humildade, muitas vezes nós temos o conceito que tem a ver com pobreza, com os bens materiais, e não tem a ver com isso, né? A humildade é uma postura, né? É um comportamento, é uma postura de gentileza, de ponderação, de compreensão diante das pessoas. Né? É costume dos orgulhosos ostentarem, né, uma grandeza. E aí, eles querem, na verdade, atraírem a atenção das pessoas, né? E daí essas atitudes de arrogância. Mas essas atitudes de ser arrogante, nós trazemos do passado esse orgulho que está entranhado em nós, faz parte da nossa bagagem espiritual e que muitas vezes, com a educação dos pais, vem a nos prejudicar, não é? Porque nós damos muita importância para que os nossos filhos tenham coisas, né? Que alcancem um lugar mais elevado na nossa sociedade, né? Mas isso, espiritualmente, não é importante. E mesmo porque, com essa atitude, não é? A pessoa passa a ter uma necessidade de ser visto, né? Pelas pessoas, de ser aceito pelo grupo, aceito pelas famílias. Isso causa, na verdade, uma insatisfação interna,
né? Porque a pessoa, para satisfazer aquele ego, ela tem necessidade de ser vista, de ser curtida, de ter seguidores, passando uma imagem que ela, na verdade, não tem, né? Quantas pessoas passam aquela imagem de uma felicidade plena e que não é verdadeira, né? Então, acaba causando um certo sofrimento para a pessoa, mesmo porque ela no trabalho, nós vamos ter o nosso lugar, porque tudo segue uma programação espiritual, não é? Nós temos uma programação lá em cima, muitas vezes junto com os familiares, com o grupo, às vezes social que nós vamos pertencer. Então nós estamos, não é, no nosso lugar. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se os espíritos inferiores desempenham uma função útil no universo. E os espíritos falam que sim, que todos, mesmo os espíritos inferiores, concorrem para o progresso do universo, né? E todos têm os seus deveres a cumprir. Então, todos são importantes. E os espíritos falam isso no Livro dos Espíritos, que numa construção tanto é importante o engenheiro quanto o funcionário mais simples. E eu lembro bem uma vez que nós tivemos a greve dos lixeiros, foi muito difícil, né? Muito difícil mesmo, aqueles lixos sendo amontoados pela greve dos lixeiros. Então, todos nós somos importantes aonde nós estamos, né? Só que nós, às vezes, queremos os primeiros lugares. Isso acontece também em muitos locais do trabalho, de serviço, não é? E a gente acaba passando na frente do nosso chefe. Muitas vezes, o conhecimento da pessoa, dependendo da bagagem dela, é superior ao do chefe.
Mas se ela está ali, também tem um motivo para que ela esteja ali. Não é? Muitas vezes nós abusamos daquela autoridade no passado, em vida passada, e viemos como subalternos ou como numa posição que a gente tem que aprender a obedecer. Então, em uma reencarnação, a gente comanda, né? E na outra, a gente obedece, para que a gente aprenda a se submeter, né, às leis, à hierarquia, à precedência daqueles que vieram antes e que está ali naquela função de comandar, de administrar. Então, Jesus, ele combatia muito o orgulho nas relações. E nós sabemos que em relações familiares ou de casal, brigas que acontecem, se deve muito ao orgulho, aquela competição de um querer ser maior que o outro, não é? E estar com a verdade. E às vezes se percebe também o erro por causa do orgulho, que dói pedir desculpa. Também a pessoa não pede. E às vezes o relacionamento termina amando um ao outro, não é? Às vezes as relações terminam não é por falta de amor, mas por falta de entendimento e por orgulho. Então, o orgulho, ele vem, não é? Como instinto para a gente. Então, não tem nada errado, não é? Se Deus colocou dentro da gente, nos criou assim, não está errado. Porque, graças ao orgulho, nós temos uma energia de lutar, de nos defender. É um instinto de conservação. Então, o orgulho nos dá coragem, ele nos proporciona grandes realizações e também líderes. Mas o que acontece é que nem sempre nós conseguimos usar essa energia de uma forma positiva. E aí a gente quer, às vezes, rebaixar, diminuir o outro para que a gente possa crescer. Mas se a gente saber usar esse instinto do orgulho, a gente pode adquirir muito crescimento também espiritual. Então, na época de Jesus, ele combatia o orgulho. Era uma sociedade em que predominava o poder, não é? E principalmente o orgulho e o preconceito. Então, na época de Jesus, a criança era tida como um ser que não tinha alma, né? E Jesus, então, ele chama a criança para si, não é? Ele fala, deixai vir a mim os pequeninos. Ele era rodeado de crianças. Ele ensinava as crianças e era muito amado por elas, né? Ele também dignifica a mulher, porque naquela época a mulher também era muito desprezada, né? Não se andava, por exemplo, ao lado do marido, ao lado do seu companheiro, sempre era atrás do homem, nunca ao lado, né? Então, Jesus, ele dignifica a mulher, ele realça a mulher, dá um lugar de respeito para a mulher. Então, ele rompe com aquela sociedade que era hipócrita, né? Rompe com esse orgulho, nos ensinando, então, apesar que naquela época nem todos, não é, absorveram esse ensinamento, mas diante de Deus somos todos iguais, homens, mulheres, crianças e todos de todas as raças, né? Todos nós somos importantes. Então, certa vez, conta uma passagem no Evangelho de Mateus, que Salomé procura Jesus com seus 2 filhos, Tiago e João. E ela, então, pede a Jesus que dê um lugar à sua direita e outro à sua esquerda a seus filhos, né? E que desse também um lugar em seu reino.
E Jesus, então, pergunta a eles se eles iriam poder beber o cálice que ele iria beber. E eles falaram que sim. Parece, aqui nessa passagem, se nós vermos de uma forma mais superficial, que Salomé seria pretensiosa, né? Buscar um lugar no reino, porque poderia achar que era um reino da terra, um reino político, talvez. Mas Salomé, já naquela época, era cristã, e ela adorava Jesus, ela amava Jesus. Salomé acompanhou Jesus até ele dar o último suspiro. Ela estava junto dele na crucificação. Então ela sabia, não é, o que significava estar junto de Jesus. E era isso que ela queria para seus filhos. Então Jesus fala, será que eles irão tomar do meu cálice? E diz ele mesmo, sim, eles irão tomar do meu cálice, mas quanto ao lugar no reino, será para aqueles que meu Pai tiver preparado. João cuidou, não é, da mãe de Jesus, de Maria, até que ela retornasse para a pátria espiritual. Quando ela retornou para a pátria espiritual, ele se tornou um andarilho do Cristo. Ele saiu a pregar em várias cidades. Foram milhares de pessoas que ouviram as suas pregações, né? E isso incomodou muito o poder de Roma. E eles esperavam uma oportunidade de poder prender João. João já estava de idade. E ele foi então preso e mandado para um exílio numa ilha que chama Ilha de Patmos. Era uma pequena ilha desprovida de tudo, né? E João ficou ali, e o seu amor foi tão grande, ele desenvolveu um amor tão grande, uma humildade tão grande, que ele era como um farol aceso no meio daquela ilha deserta, né? E a sua sintonia com a natureza era tão grande que ele, quando ele pregava, vinham os cardumes de peixes, né, no mar, e todos eles colocavam a cabecinha para fora do mar para poder escutar a palavra de João. Os guardas que revezavam com ele também foram se tornando cristãos, se convertendo ao cristianismo. Então, nessa sintonia com os animais, com os peixes, com tudo da natureza ali que cercava, né, era uma característica que, quando ele reencarnou como Francisco de Assis, ele trouxe com ele, né? E também aquele ambiente ali onde ele pregava, muitas vezes ficava perfumado. A gente recorda também Chico Xavier, que quando se aproximavam dele, também sentia, às vezes, o cheiro de rosas, né? Então, João ficou muito tempo no exílio, e quando ele saiu, ele foi para Éfeso. E ali, ele era muito amado por aquele povo, né? E certa vez ele foi chamado para consolar uma família, a família de um mercador muito rico da cidade de Jope, principalmente a mãe, porque havia um dos filhos que tinha voltado para casa, largou os estudos, porque ele havia adquirido a lepra. João, então, foi até lá, né? E vendo aquele moço, ele pegou suas mãos e beijou. E falou: a paz esteja contigo, meu filho. E João se compadeceu tanto daquele moço, que ele começou a lembrar
das curas que Jesus fazia. Da cura da filha de Jairo, também de uma vez que ele curou 10 leprosos de uma vez só, apenas um voltou para agradecer. E ele então impôs as mãos sobre esse moço e curou da lepra. A pele foi recompondo e o moço, que chamava Pátios, ele alcançou a cura. A família ficou muito, muito eufórica e agradecida. E propôs para João que poderia dar qualquer coisa que ele quisesse. E ele então pediu o que ele queria. Ele pediu para que não se comentasse com ninguém essa cura que ele fez. Esse moço se converteu ao cristianismo e passou a acompanhar o apóstolo João. E o acompanhou também quando ele escreveu o Apocalipse. Então, os dois foram para a ilha de Patmos e lá João escreveu o Apocalipse amando do Mestre, né? Amando de Jesus. Bom, depois que João cumpriu a sua missão, não é? E ele então foi recebido no seu desencarne por uma corte celestial. Ele foi recebido pelos seus pais, Salomé e Zebedeu, também por Maria de Nazaré. Quando ele viu Maria, ele se ajoelhou no chão e chorou, e beijou as suas mãos de luz. Quando ele levantou, ele olhou que Paulo também estava ali, e o próprio Jesus veio recebê-lo. Ele quis ajoelhar novamente, mas ele não conseguiu. Paulo então pegou em seus braços e seguiu junto com Jesus. João bebeu do cálice muito amargo, por sinal. Ele sofreu suplícios, perseguições, e ele soube ser o menor e ser o servidor do Cristo. E o seu lugar foi preparado pelo próprio Jesus. João, no século XII, ele reencarna, né, como Francisco de Assis, e a gente lembra também que Francisco, quando ia pregar, os pássaros paravam, faziam silêncio para escutar Francisco de Assis pregar, né? João reencarna como Francisco, e Pátios também o acompanha na reencarnação, sendo o Frei Leão, né? E os dois, inclusive, foram sepultados lado a lado na igreja, na cidade de Assis. Então, nós percebemos que o cristão, né, que quer o primeiro lugar, ele tem que cumprir algumas coisas, tem que fazer um sacrifício, tem que cumprir os seus deveres, tem que cumprir aquilo que Jesus falou. Porque, como disse Jesus a João, filho, tenha bom ânimo, porque a porta junto de mim é bem estreita, né? E então a gente sabe, né, que o critério no reino dos céus é mais servir do que ser servido, né? Mais importantes são os frutos que nós podemos dar, não é? E sermos assim importantes também para o nosso contexto, para a nossa sociedade, para o grupo a que nós pertencemos, né? É importante que a gente faça falta, né? Quando a gente partir, por exemplo, porque há pessoas que vivendo ou morrendo para nós não faz nenhuma coisa, né? Mas há aqueles que fazem falta, e às vezes até nas pequenas coisas, né? Esse sábado a gente fez uma festa aqui para as famílias assistidas, nós demos cachorro-quente, houve dança, alegria, um monte de coisa.
E nós lembramos de uma senhora, a Dona Marlene, que ela chegava, né, quando a gente estava reunido com as famílias, ela pegava letras de música, distribuía para as senhoras e cantava. A gente até ria, porque era tudo desafinado. Mas ela produzia, assim, uma alegria naquele ambiente, um amor. Ela tinha um amor, né? Então, há pessoas que fazem falta e que a gente lembra. E é isso que a gente deve buscar. Ser importante, mesmo que a gente seja o menor, não é? Nas pequenas coisas, mas que a gente faça alguma coisa de útil, que a gente possa fazer, né? E praticar alguma coisa, fazer a caridade. E a casa espírita, ela é rica, não é? De oportunidades, né? Então, ela nos esclarece que a nossa evolução, ela é feita através do trabalho, né? Seja onde nós estivermos. E nos ensina também que nós temos um tamanho evolutivo. A humildade, ela não é humilhar-se, nós temos o nosso lugar, e o nosso lugar é importante, seja na família, no trabalho, onde nós estivermos, não é? Mas também sabemos que Deus é grande, né, diante de nós, e nós somos pequenos, nós somos filhos, né? Então nós devemos honrar a Deus, que é nosso Pai maior, mas também Ele nos ensinou a honrar os nossos pais, não é? E é um mandamento que vale a pena ser lembrado, porque às vezes nós assumimos o lugar de pai e de mãe, e que não é o próprio para nós, né? Nesses tempos, há muitos pais ficando de idade, né? Mais idosos, necessitam de cuidado dos seus filhos. E acontece que, por amor, né, os filhos acabam assumindo o papel de mãe ou de pai dos seus pais. E isso não é bom. Ser cuidador não quer dizer que nós devemos ultrapassar aquele papel ali de mãe e de pai, o qual nós devemos obedecer e somos pequenos. Há jeito e jeito de pedir as coisas, de obter as coisas, às vezes de pais que estão até com demência, porque muitas vezes o cérebro não está funcionando direito, mas o espírito entende através da nossa energia, daquilo que nós passamos, não é? Se nós estivermos estressados, eles também irão sentir, né? E o que isso gera para o sistema quando nós invertemos o papel? Gera desarmonia, gera raiva, e isso não é bom para nós, né? Não é bom para os filhos, não é bom para os pais. Então, é uma questão que deve ser vista por nós, para que a gente possa agir com cuidado, né? Porque honrar também significa respeito, cuidado, assistência na velhice, né? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vem nos ensinar que nós não precisamos chegar no fundo do poço para que a gente possa, então, se reerguer. Nós podemos aprender nessa existência mesmo. Não precisamos esperar a outra chegar no plano espiritual, arrepender, porque nós já vamos tendo consciência, através da doutrina, daquilo que nós devemos fazer, qual que é, não é, a nossa postura diante da vida, né? Onde é que o nosso cérebro tem que ser mais trabalhado, não é? Que é na parte
de ligação com Deus, da inspiração das ideias, do conhecimento, sim, mas, sobretudo, do sentimento, porque nós temos que praticar. Não adianta estarmos no templo se não praticarmos aquilo que nos foi ensinado. Né? Então, o Espiritismo, ele nos ensina, através das reencarnações, que aquele que exalta, ele vai ser também humilhado. É como se fosse a lei de ação e reação. Então, tudo no universo, aquilo que expande vai se contrair, né? E assim somos nós. Quando muitas vezes nós ultrapassamos os limites, quando nós nos exaltamos, né, a gente percebe quantos transtornos aí, que às vezes emocionais, que às vezes a pessoa se exalta, entra numa euforia, se enche de poder, faz o que quer, depois ela se arrepende. Arrepende, se contrai e entra em depressão. Isso é da lei. Então, nós não precisamos passar por isso, principalmente porque nós temos relato de espíritos que nos contam como é o plano espiritual, o que nós precisamos fazer para alcançar, então, o reino dos céus. No Evangelho traz o relato da rainha de França, que eu vou ler aqui para nós, que ela fala o seguinte, que ela se decepcionou muito quando ela chegou no plano espiritual. Então ela fala assim: o orgulho me perdeu sobre a terra. Rainha eu fui entre os homens. Rainha eu acreditava ser no reino dos céus. Quanta desilusão e quanta humilhação, quando vi acima de mim, bem acima, homens que acreditava bem pequenos e que desprezei. Para se ter um lugar nesse reino, é preciso ter abnegação, caridade e humildade. Não se pergunta o que foste, qual posição ocupava, mas sim o bem que fizeste e quantas lágrimas enxugaste. Então, o Espiritismo nos explica que muitas vezes nós recebemos uma existência de bens materiais, não é? De uma riqueza, e que o orgulho nos faz perder. Nós nos perdemos nesse poder, nessa riqueza, né? Então, a gente sabe e muitos de nós pedimos para passar na próxima existência uma vida com mais dificuldade, lutando mais, trabalhando mais. E nós sabemos que aquele que muito trabalha é aquele que mais deve, né? E aqui na Casa Espírita nós temos vários trabalhos, né, e que nós podemos nos associar a esses trabalhos, para que a gente também possa nos trabalhar essa humildade, esse espírito de cooperação, né, essa solidariedade que é tão necessária para todos nós. Então, assim que nós vamos adquirindo, né, as virtudes através do trabalho, porque isso que é importante, né, para o plano espiritual, a caridade que nós podemos praticar. E nós não estamos sozinhos, não é? Sempre tem alguém para velar por nós no plano espiritual, e nós também viemos com uma rede de apoio, viemos interligados uns com os outros para que a gente pudesse se ajudar, né? Para que a gente pudesse evoluir em conjunto.
E então nós acreditamos estar no lugar certo. E o nosso amor deve ser a tal ponto que nós possamos desejar o bem para aquele que está perto de nós, né? Uma posição de glórias, aquela que nós desejamos para nós, desejarmos para o outro, né? E nós pensamos o que seria, né, de nós se Jesus, que estava lá perto, né, da morada de Deus, num plano de pureza, de luz, não apagasse a sua luz para vir até nós, né? E se igualar, fazer, não é, fraco diante dos fracos, que somos todos nós, para poder nos ensinar. Então, se ele se fez o menor, né, nos ensinando que aquele que é o maior, que quer ser o maior, que seja o servo, que seja o servidor. Então, que nós possamos lembrar das palavras do Cristo, né, e começar o nosso treino, né? Que Jesus abençoe a todos nós. E vamos então fechando os nossos olhos, lembrando do apóstolo João, quando veio na roupagem de Francisco de Assis, e que o seu amor transbordava de si, para todos os reinos da natureza, para todas as criaturas. Pedimos a Jesus que abençoe a nossa casa, abençoe cada um que aqui se encontra, aqueles também que nos assistem, que todos possam receber nesse instante, segundo as suas necessidades e segundo a misericórdia de Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja desespero, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza e onde haja escuridão. Possa eu levar a sua luz, Divino Mestre, permitir que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja.